Nesta noite nós vamos falar sobre a história, os valores e a visão da comunidade pela qual você serve a Deus. E na página de número 27, você que já viu nesse institucional, o histórico, como é que nasceu a Comunidade da Graça. Foi em fevereiro de 79, quando o pastor Carlos Alberto, pastora Sueli, um grupo de pastores e de rebanho, se instalou ali na rua Eponina, e numa fundição, vocês viram pelo vídeo, algo assim muito parecido com a nossa casa, estando em reforma, precisando de tantas coisas. Foi assim que começou. Não começou como vemos hoje, tudo acabado, bonito, de alta qualidade. Começou como nós estamos começando, arrumando, preparando, melhorando. Tudo isto foi o início deste projeto. Mas, a partir daí, houve a necessidade de comunicarmos quem era a Comunidade da Graça. Então, definimos que a Comunidade da Graça, ela deveria se apresentar às pessoas por uma visão. E aí está a visão que você tem na página de número 28. Você pode dizer em voz alta qual é a visão da sua igreja? Quando Deus deu esta visão a nós, Ele estava desejando que nós trabalhássemos para que a Comunidade da Graça fosse conhecida exatamente como esta declaração de visão. Uma igreja família. E estamos trabalhando há 37 anos. Nós não temos a pretensão de dizer que já somos, mas que estamos no processo. Estamos trabalhando, estamos aprendendo, estamos organizando para que as pessoas conheçam a Comunidade da Graça, não por outra razão a não ser por essa definição, uma igreja família. Como é que vive uma família? Uma família vive unida, em relacionamentos. As pessoas têm pensamentos diferentes, mas nem por isso elas se isolam, elas estão juntas, pais, filhos, casal. Isto é família. A partir desse entendimento, Deus foi mostrando para nós que esta família devia viver de uma forma muito parecida com a vida do Pai, do Filho e do seu Santo Espírito. Ou seja, eles vivem em amor. Portanto, a igreja, a Comunidade da Graça, deve ter também esta experiência clara, definida, para que todos saibam como é que nós queremos viver. Viver uma vida em amor, mas não um amor humano. O amor que vem de Deus, o amor que procede do Pai, porque foi Jesus quem afirmou que quem ama o Pai, ama o Filho, portanto ama a sua igreja. E não para a visão nessas duas afirmações, família e a expressão do amor de Deus. Ela tem um propósito. Esta família, ela quer alcançar as pessoas. Ela não quer ficar apenas com um grupo pequeno, local, e achar que isso é necessário e está bom. Não, pelo contrário. A gente quer que outras pessoas façam parte desta família. Alcançar o próximo. Quem é o próximo? É aquele que não conheceu a graça de Deus como eu e você. Este é o próximo que a Comunidade da Graça quer alcançar. A gente não quer tirar as pessoas dos ministérios, das igrejas. Nós não temos esta pretensão. Nosso desafio é alcançar o ímpio. Quem é o ímpio? É aquele que não experimentou uma vida de santidade como você. Este é o ímpio. Fazer deste ímpio agora um discípulo de Jesus é o que conclui a nossa visão, formando as pessoas em discípulos parecidas com Jesus. Fica claro, para que as pessoas conheçam. Isto que você viu nesse institucional é exatamente o que o pastor Wagner, o Ronaldo, tem feito com essas pessoas que nos visitam. Enquanto as fichas são preenchidas, elas vão assistindo este vídeo. Elas vão se deparando com a igreja, quem ela é, qual é a proposta desta igreja. As pessoas começam a entender de que estão em um ambiente familiar.
E sabe de uma coisa? Eu tenho ouvido o retorno de que 100% das pessoas dizem assim: eu nunca vi isto em outro lugar. Eu nunca vi isto. Uma atenção tão assim próxima, algo que chama a atenção das pessoas. Esta é a sua igreja. Esta é a igreja que encantou eu e você há muitos anos, e por isso estamos aqui. Amém? Agora, veja, nós temos uma declaração de visão. Para por aí? Não. Vamos adiante. Olha lá o que estamos dizendo. Esta igreja agora, ela deve cumprir com uma missão. É o texto de Marcos que está na sua apostila. Vamos ler Marcos 16:15 em voz alta? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. E Mateus 28, vamos ler em voz alta? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja, quando olhamos para a missão que a Comunidade da Graça tem para trabalhar e aplicar, nós encontramos aqui o que é que o Senhor Jesus espera da igreja dele. Primeiro, Ele espera que eu e você possamos anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Pregue o Evangelho, as boas notícias. Leve a palavra de esperança, de salvação para as pessoas. Segundo, depois que você fez isto, ensine essas pessoas agora a serem discípulos de Jesus. Façam discípulos, porque pregar o Evangelho sem fazer as pessoas discípulos de Jesus é dar a elas a parte da mensagem do Evangelho. Se eu só prego, mas não faço discípulos, eu estou dizendo às pessoas que o reino de Deus é um reino incompleto. Na verdade, eu e você temos duas missões, se assim eu poderia dizer, ou unificar esta missão. Primeiro, eu prego o Evangelho. E segundo, eu faço discípulos. O que é que eu preciso fazer e você? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Pregar o Evangelho e fazer discípulos. Quais são então os valores pelos quais a Comunidade da Graça preza? São assuntos inegociáveis para nós. Você vai verificar comigo agora nesse próximo slide. Primeiro, valor é tudo aquilo que é de grande importância para nós. Partimos do pressuposto que um valor é algo inegociável. Não há como eu e você negociar valores não humanos, valores de Deus para esta igreja. Valores são as convicções e as ideias que temos sobre a vida, sobre Deus, sobre as pessoas, sobre casamento, sobre dinheiro. Valores influenciam nossos relacionamentos, ou seja, como tratamos uns aos outros, como resolvemos as nossas diferenças. Temos diferenças, meus irmãos? Sim, temos. Pensamos todos iguais? Não. E por isso nos divide, isso nos separa? Também não. Mas precisamos destacar para nós e as pessoas que a Comunidade da Graça possui alguns valores. Vocês querem ver quais são esses valores? Preste atenção. Os valores determinam nossas práticas. As pessoas vão conhecer se realmente temos valores pelo nosso estilo de vida. Elas vão começar a olhar para nós. Elas olham aquilo que anunciamos e olham para nós. Elas olham para aquilo que falamos e olham para nós. Sempre fazemos o que consideramos importante. É verdade isso? Sem sombra de dúvidas. Eu e você só fazemos aquilo que é importante. Aquilo que não é importante, não é prioritário, nós não fazemos. O ser humano é assim. E a Comunidade da Graça definiu 5 principais valores. Vocês querem conhecer esses valores? Está aí na sua apostila e nesta tela. Vamos ler em voz alta os 5 valores da Comunidade da Graça? Relacionamento com Deus, relacionamento familiar, que envolve esposa, filhos e pais e filhos. E o terceiro valor? E o quarto?
Quinto e último. Então, estes valores nós não negociamos. É possível uma igreja família, como nós temos desejado ser, não se relacionar com Deus? Impossível. Impossível. Nós temos que primeiro ter o nosso relacionamento vertical, para depois termos o nosso relacionamento horizontal. Quem não se relaciona verticalmente com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo, dificilmente conseguirá ter um bom relacionamento horizontal com a família, com o perdido e com os irmãos. Esta é a proposta, para você saber como se comunicar às pessoas. Eu sei que muitos de nós aqui já ouviu isso dezenas de vezes. Por isso é o nome que está sendo dado a este desafio destas 4 noites do Encontro ID, que é uma reciclagem. Nós estamos revendo aquilo que já ouvimos, aquilo que já praticamos, mas o apóstolo Paulo diz: eu não me canso de falar as mesmas coisas, porque isto é segurança para cada um de nós. Isso traz segurança, porque quando eu e você fomos abordados pelas pessoas, por exemplo, essas pessoas que estão vindo na Comunidade da Graça, elas têm outros valores, e quando nós falamos desses valores, elas logo vão perguntar: como é que isso funciona na prática? Como é que isso se dá no dia a dia? E aí nós temos que então praticar, porque nós não vamos ensinar algo que não praticamos. Você imagine tentar fazer um discípulo dizendo a ele que ele deve ter uma vida de oração se você não tem. Que ele deve honrar pai e mãe se você não honra. Que ele deve se compadecer do perdido se você não se compadece. Então veja, esses valores vão dando um norte para nós. Eles vão mostrando e apontando como é que esta família quer ser conhecida. Agora, há algo que eu quero que você aprenda ou defina mais uma vez no seu coração estes valores, porque eles agora sintetizam em palavras. O que é que a Comunidade da Graça valoriza? Você pode dizer em voz alta? Deus, família, irmãos. Ponto. Isso é importante. Esta família chamada Comunidade da Graça, ela valoriza Deus e a sua palavra. Ela valoriza a família. Daí a nossa ênfase sobre a família. Sabe, meus irmãos, deixa eu contar para vocês. O que definiu, depois de ter sido anunciado a mim o Evangelho, depois de eu ter tido uma experiência de novo nascimento, foi saber que a igreja pela qual eu iria servir a Deus, ela valorizava a família. Sabe como se deu isto? Eu nunca me esqueço dessa noite, era final de ano, e o pastor Carlos Alberto, ainda com os filhos todos solteiros, pequenos, ele reuniu-os todos aqui no púlpito e disse: olha, eu tenho uma família, ela não é perfeita, mas todos os meus filhos, todos eles servem a Deus, é a minha família. Eu me lembro de estar ao lado da Nádia e ter dito a ela: olha, eu já não tinha dúvidas, mas agora estou convicto de que esta é a igreja que Deus me colocou, porque se Deus valoriza a família, se este pastor valoriza a família, eu estou no lugar certo. Seria incoerência você dizer que ama a Deus, que serve a Deus, e que não ama e serve a sua família. Isso é incoerência. Eu vou repetir, isso é incoerência. Você dizer que ama a Deus, que serve a Deus, que se importa com as pessoas, e você dentro da sua casa não ama as pessoas, não serve as pessoas,
não dá a vida pelas pessoas. Incoerência. Não combina com o reino pelo qual eu e você fazemos parte. Nós amamos a Deus, mas amamos a família. Amamos a Deus, servimos as pessoas, começando pela família, começando dentro de casa. Até temos aqui um dos nossos desafios no circuito de oração, que se a gente não ama os da nossa própria casa, somos infiéis. Somos infiéis. Quando eu me deparo com aquela declaração, eu digo: Senhor, me ajuda, eu quero te amar, te servir, quero amar os perdidos, quero cuidar das ovelhas, mas Senhor, não me deixe eu falhar em não cuidar da minha esposa, da minha filha, do meu genro e da minha neta. Não me deixe, Senhor, porque eu vou estar falando algo e vivendo outra coisa. Ensino algo e vivo outra coisa. Não é assim que a gente deve fazer. Qual é então a base para essas afirmações todas? Primeiro, nesta visão que Deus nos deu, a visão responde a uma pergunta: como nós queremos ser? Lembram-se do início que eu comentei? Não é que já somos, isto é o que desejamos, o que trabalhamos para ser. Somos uma família de Deus. Agora, esta família deseja ser de que forma? Como Deus se relaciona com o Filho e com o Espírito Santo, nós queremos nos relacionar aqui, entre os irmãos, entre os filhos de Deus, muitos diferentes, porém com o mesmo DNA. E aí a nossa declaração, mais uma vez, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Nesta visão, a gente declara a ênfase na família, dizendo: não significa que uma igreja se preocupa somente com a família, que é o outro oposto. Alguns dizem assim: bom, agora eu vou cuidar só da minha família. Afinal de contas, não é uma igreja família? É verdade, é uma igreja família, mas não é uma família que se isola das demais famílias. É o que nós estamos dizendo nesta declaração de visão. Significa uma igreja que é como uma família, onde as pessoas, ou seja, várias famílias reunidas, elas estão juntas por aliança, por identificação. O que nos une não é se somos aceitos, se o nosso rosto é bonito, se somos isto ou aquilo. O que nos une é a aliança. Não é assim num casamento? O que une um casamento? Eu ouvi o pastor Wagner falar aqui domingo para o Diego e a Márcia. O que une um casamento não é o amor, mas a aliança. A aliança que temos uns com os outros. A gente pode discordar, a gente pode ter entendimentos diferentes, mas a gente não larga um do outro, porque temos aliança. Onde as pessoas têm relacionamentos de aliança, fidelidade, se preocupam umas com as outras, e os mais maduros cuidam e ensinam os mais jovens. Esta é a família de Deus na terra. O que significa viver o amor de Cristo? Significa amar e servir as pessoas como o próprio Jesus faria, pois a igreja é o corpo, cuja cabeça é Cristo. Olha o texto de João 13 para nós aqui. Vamos ler em voz alta esse texto de João 13, 34? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Qual é a ênfase que nós temos que ter entre nós? A ênfase do amor. Amor é respeitar. Como foi dito aqui na introdução, amor é entender as pessoas. Amor não é suspeitar mal. Amor é entrega.
Na apostila, nós fazemos uma menção de uma frase do pastor Carlos Alberto, que diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui esta frase: a indiferença dá desculpas, o amor sempre dá um jeito. Está lá na página 32, se você estiver acompanhando na sua apostila. Ali no meio da página tem esta frase que o pastor Carlos Alberto sempre faz questão de lembrar. A indiferença, o que é que ela faz? Dá desculpa. E o amor? Sempre dá um jeito, sempre contorna, sempre resolve, sempre renuncia talvez a seu próprio favor, a fim de que o outro seja cuidado, amado, respeitado. É isto que nós estamos dizendo. Por isso Jesus disse: este mandamento eu estou dando a você, é um novo mandamento, que vocês amem-se uns aos outros. Vocês estão acompanhando? Quando nós declaramos na visão alcançar o próximo, nós estamos dizendo o que está na nossa apostila e no slide: mostrar às pessoas que nosso convívio diário, uma conduta exemplar, uma presença alegre, confiante e humilde. Nós temos que dizer às pessoas que servir a Jesus não é para que Ele resolva os nossos problemas. As pessoas não podem vir a Jesus com essa ideia: eu vou a Jesus, porque afinal de contas Ele vai resolver os meus problemas. A gente vem a Jesus e a gente deve mostrar às pessoas, porque Jesus fará de nós pessoas felizes, alegres. Não que Jesus vai solucionar todos os nossos problemas. Precisa ficar claro para as pessoas, porque o apelo que está sendo oferecido hoje nas igrejas é: venha para Jesus e pare de sofrer. Você venha para Jesus e você se tornará uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, com os problemas, mas alegre e feliz. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Sejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, o que é que nós vamos oferecer às pessoas? O Evangelho, dizer para elas que aquilo que ela está vivendo tem esperança. O Senhor pode cuidar daquela situação. É isso que as pessoas precisam ouvir, mais do que curandeirismo, mais do que milagre barato, mais do que falsas promessas. As pessoas precisam saber que em Cristo há esperança para os problemas delas. Esta é a função que eu e você temos quando anunciamos a palavra, quando temos interesse pelas pessoas. Nós temos que ter interesse pelas pessoas, não por aquilo que elas vão nos dar, mas por aquilo que elas são. Elas são importantes para Deus, assim como cada um de nós. Amém? Seguindo adiante, na declaração formando discípulos, o propósito principal da igreja é fazer discípulos. O pastor Wagner foi muito feliz hoje aqui na abertura. A Volkswagen tem uma matéria-prima e finaliza essa matéria-prima com um veículo. Aí você escolhe o modelo que você quer. A igreja também tem uma matéria-prima, já foi hoje lida e falada por todos nós aqui. Pessoas. E o que é que nós pretendemos fazer com as pessoas? Nós queremos encher a igreja. Queremos ter multidões. Queremos. Mas queremos essas pessoas, todas elas, transformadas em discípulos. Nós não queremos ter ajuntamento.
nós queremos ter discípulos. Há uma diferença entre multidões e discípulos. Jesus sempre teve multidões, mas Jesus sempre priorizou os discípulos. Pessoas que são semelhantes a Cristo, isso é um discípulo. Aonde que elas são semelhantes a Cristo? No caráter, nas ações. Elas possuem o que eu e você possuímos, ou seja, o Espírito Santo, que habita, que governa agora o seu coração. Ser um membro da comunidade da graça é se comprometer a algumas coisas. Primeiro, a amar. Segundo, a servir. Terceiro, a ensinar. Quarto, discipular. Isso é ser membro da comunidade da graça. Mais do que fazer parte de uma célula, mais do que frequentar um culto. Não existe um papel para meros espectadores ou frequentadores de reuniões. A comunidade da graça não se propõe a isso, a encher bancos. Pessoas que sentam, aplaudem ou vaiam. O sermão foi bom, aplaudiu. Vocês não têm ideia de quantas pessoas mandaram um WhatsApp para mim da palavra de domingo. Pastor, que coisa maravilhosa. Pastor, foi tremendo. Eu fico na minha. Porque o dia que eu não for bem, eu quero saber se vocês vão mandar também pelo WhatsApp. Pastor, o senhor estava hoje meio borocochô, mas foi bom do mesmo jeito. Eu estou fazendo isso não porque eu não quero que vocês estimulem. Isso a gente deve fazer mesmo. É importante. O ser humano gosta, como foi dito hoje aqui, de palavras de afirmação. Eu sou um deles. Quantos gostam de receber palavras de afirmação? Olha quantos parecidos. Não é verdade? Às vezes uma linguagem que a gente precisa descobrir entre nós. Minha esposa não tem uma linguagem de presentes. Pode dar o presente que você quer para ela, joia que você quiser para ela vai falar, muito bem, tá bom, beleza. A linguagem de amor dela é outra. Então nós precisamos entender que nós não queremos espectadores, nós queremos apenas uma igreja em que tenhamos todas as cadeiras tomadas. Nós queremos ter uma igreja assim, mas uma igreja de discípulos. Gente limitada como eu e você, mas que esteja disposta a amar, a servir, a ensinar, a fazer o que Jesus fez com aqueles 12 homens, discípulos. Porque a igreja de Jesus, ela é formada por discípulos. Viu, meus irmãos? A igreja de Jesus, ela não é formada por astros. A igreja de Jesus é formada por gente como eu e você. Gente limitada. Quantos são limitados aqui? Eu sou um deles. Muito limitado. Por isso que eu preciso de você. Por isso que eu preciso de você. Porque a minha limitação, com a sua virtude, me fortalece, me cobre. Agora, quando a gente pensa ser o maioral, o mais importante, pode ficar sossegado. Não tem nada a ver com a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é, eu devo amar, eu devo servir, eu devo me doar e devo compreender que eu preciso do outro. Isto é a comunidade da graça. Aquilo que você já sabe. Tem novidade no que eu falei? Nenhuma. Estou só reforçando aquilo que nós já sabemos, para a gente ser renovado e quando tivermos a oportunidade, lembrar e lançar estas verdades para as pessoas. Só isto. Quem vai operar não sou eu nem você, é o Espírito Santo de Deus.
É Ele quem trabalha no coração das pessoas, é Ele quem molda as pessoas, e é Ele quem prepara as pessoas para fazerem parte dessa igreja gloriosa, como Ele está fazendo comigo e com você. Amém?